Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na live de hoje, a qual ontem eu falei mais sobre as questões dos acontecimentos que enfrentamos na nossa caminhada aqui na Terra, né? Acerca de leis, acerca de acontecimentos, né? Fruto, né? De cada coisa, dessas coisas que vem sendo feita, que vem aparecendo na vida. Porque é o seguinte, não temos como deixar de falar. Há alguém que vai dizer assim, mas você ataca um lado que não tem nada a ver com a Bíblia. Como não tem a ver com a Bíblia? O certo e o errado foi posto à nossa frente para que nós possamos escolher. Agora, dentro das leis que eu nunca quis e não estou atacando, até porque não adianta nada, eu não estou falando mal, eu estou mostrando o fruto que produz uma coisa má administrada. Mas hoje, desculpa, mas hoje nós vamos falar biblicamente. Nós vamos provar aqui na Bíblia que não é só as leis espirituais que tem que dar certo para que não aconteça danos depois. É que as leis materiais também, em sua forma, produzem o efeito como ela é aplicada. Se corretamente, vai ser um efeito benéfico. Se mal aplicada, vai cometer danos e até crimes contra inocentes. Se deixar de aplicar a lei em cima do errado, vai causar dano, porque vai dar oportunidade, impunidade e vai ficando desgovernado. Então, o que eu falo aqui, não estou tentando falar acerca de religiões, condenando essa ou aquela, ou as leis em si, isso, aquilo. Eu estou tentando mostrar que não fazendo conforme tem que ser feito, não vai dar certo, em termos algum. E o pior, quem aplica de maneira errônea, ele mesmo até pode sair bem, né? Mas multidões vai sofrer o dano da sua má administração, né? Da maneira que foi colocado. Ele sai bem enquanto os outros vão se dando mal, né? É essa razão aí, ó. Uma quantidade pequena tem tudo, pegou assim, ó, o país e pôs na mão, e o resto é o resto, né? Vai comer do que sobrar. Se sobrar você come, se não sobrar, quem tem que viver na glória é eu, é o meu amigo e tal. E é disso que eu falo. É dessa desigualdade que eu falo. Porque eu tenho certeza que Deus não está feliz com isso. Vendo alguém se formar reinados aqui na terra e outros comendo da migalha que sobrou para ele e ainda pagando taxas em cima disso. Então é dessas coisas, não é que eu estou revoltado com isso, não. Isso
Sabe por quê? Eu só não faço participante dessa maneira de tortuosa de administrar e de falar, seja no material, seja na vida moral, espiritual, certo? Então, eu passo o que eu estou vendo e estamos todos vendo na prática. É isso que eu passo. Não é ataques, não tenho nada contra quem quer fazer errado. Isso o problema é dele, apesar que ele fazendo errado, eu já disse, vai me atingir, vai atingir outros, que não tem nada a ver com a bagunça que ele quiser fazer. Mas em questão pessoal, ele faça da vida dele o que ele quiser. O acerto não é comigo, né? O acerto dele é com Deus. Se ele estiver fazendo errado e for carnalmente, o acerto dele está com a lei. Cadê a lei? Não é? Então, não é comigo que eu os acerto, porque eu deveria estar revoltado. Não, eu estou tentando mostrar, porque tem alguém que não parou para ver essas coisas, né? Ele acha que tem que ser assim mesmo, está tudo certo. Nós tendo aqui em casa a comida aqui, nós vamos deixando. Nem que quando eu morrer, como diz por aí, meus parentes não dêem conta nem de comprar o caixão, pega lá na prefeitura, um caixão de papelão, sei lá de quê, que ainda bem, né? Que senão teria que jogar o corpo num buraco e pôr terra em cima, né? Não tinha nada a ver também, né? Porque aquilo ali, a pessoa já saiu de dentro. Mas seria um ato de respeito, né? Que tem desde o início da trajetória desse mundo. Então nós vemos aqui no capítulo 3, ainda de 1 Coríntios, a começar do verso 10. Nós vemos que o que eu ensinar, o que eu decretar que alguém faça, o primeiro culpado da questão sou eu. Ai de mim com os meus ensinamentos se não baterem com o que Deus tem autorizado que possa ser passado a outros. Ai de mim. Porque cada um é responsável com as coisas que faz. Se a coisa que ele fez tem bom proveito, ele pode até alcançar até fama com isso. E as bem-aventuranças de Deus, porque foi operado num sentido especial. Agora, se o que ele tomou decisão de fazer der diferente do que tem que ser, atingindo alguém em paralelo, não há outro culpado não, viu? O culpado é esse que passou. Agora, se por vontade própria, o elemento qualquer amar o que está fazendo errado, ensinando errado, e quiser ser seguidor, agora sim, os dois vão se dividirem, meio a meio. É bíblico, viu? Então, participar de erro dos outros torna-se participante com ele. É dono da metade, certo? Por isso que somos seres individuais e devemos cuidar da nossa situação, tanto material como espiritual. É como eu tenho dito sempre, se gastarmos demasiadamente, vai fazer falta amanhã. E o efeito volta. Toda causa tem o seu efeito, seja para o bem ou para o mal. Vai trazer de volta do lugar onde foi iniciado. Então, é isso que eu tento passar com profundidades, que muitos
vai acharem até que eu estou exagerando. Ora, saio totalmente, me parece assim, pode parecer aos outros, né? Eu sei por quê, mas os outros não sabem. E a mudança é muito forte quando eu saio quase que ao todo da Bíblia e entro nas leis, ou falando até de lavouras, plantações, sementes e tal, né? Fica assim, parece que eu saí fora. Mas, como eu já disse, tem como você ensinar o espiritual para uma pessoa sem você não usar a experiência material? Tem como a gente aprender alguma coisa com seres humanos se não for recebendo dele as explicações e vendo aquilo que deu certo nele? Então, não tem como. Porque senão eu ficaria, sabe como? Assim, olha, fique tranquilo, você já tem um terreno lá no céu, onde teve um maluco uma vez em São Paulo, vendendo, foi pego lá, não sei se vocês lembram disso, faz muitos anos isso, ele estava com um mapa lá em cima de uma haste, vendendo terrenos lá no céu. E dizia ainda para aquelas pessoas, e o pior, tinha pessoas que estavam achando que era verdade. Isso passou até em jornais. Eu não me lembro em qual foi o canal. Ele dizia, tinha pessoas que chegavam a perguntar, e esse, o valor desse aqui, desse terreno, no mapa? Eu dizia, olha, esse aqui não é ironia não, eu estou fazendo ironia não. Esse aí foi uma real aí. Então, esse aqui ó, custa mais caro, porque as luzes do trono de Deus alcançam aqui, ó. É iluminado pelas luzes do trono. Você está vendo? Isso não parece uma gozação, uma coisa dessa? Pois é uma gozação. E pior, e tem pessoas que por falta de querer ficar revelados por Deus, ele escolhe o homem e ele termina numa bagatela como essa, sendo enganado por coisas até vergonhosas dizer. Você já pensou eu chegar em você e falar assim, ó, acabei de comprar um terreno lá na Lua, eu vou ficar lá, tá se fazendo uma cidade, eu vou morar no centro. Aqui, ó, nessa região vai ter escola, vai ter... Gente, por favor, tem algo sendo ensinado acerca da Bíblia que nem nada a ver com a Bíblia tem, se você quer saber. Desculpa. Então vamos aqui no verso 10 de 1 Coríntios, do capítulo 3. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Prudente, prudência é aquela coisa que leva com maior cuidado, segurança e uma montagem de certeza, né? É prudente. E ele falou, eu fiz isso como um construtor prudente, né? Falando sobre a segurança de Deus, né? E outro edifica sobre ele. Ele colocou aqui um ponto final para dizer, eu fundo de uma maneira com prudência, construindo uma coisa que eu aprendi com Deus. Mas vem outro e bate a estaca, né? Em cima do meu fundamento. Eu fiz esse fundamento. Mas vem alguém por aí querendo parecer com o que eu passei, mas fazendo de modos diferentes. Tem um outro local que ele chega a dizer, ninguém ponha fundamento sobre fundamento alheio. Quer dizer, se você vai pregar o Evangelho, falar acerca do céu ou mesmo até da terra, que você tenha certeza da ruína que pode acontecer ou das coisas benéficas.
né? Porém, cada um veja como edifica. Só tem uma coisa, eu vou passar para minhas palavras de vez em quando, como é o meu costume. Esses elementos, eles estão pondo fundamento em cima do que eu recebi de Deus e com muita prudência eu estou edificando ao bem deles, e esse um que vem e põe fundamento sobre o meu fundamento e edifica. Eu quero dizer para vocês, vamos supor que eu fosse o apóstolo, que o problema é dele. Ele pôs um fundamento copiando-se do meu, como eles fazem com a Bíblia, né? Eles, não todos, viu? É a maneira de expressão. Eles pegam da Bíblia de uma maneira, vive de outra, ensina de outra, traduz diferente, mas o apóstolo está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso não, viu? O meu fundamento eu fiz em cima da graça de Deus, com toda a prudência. Agora vamos ao verso 11. Eu leio assim, dividindo o versículo, para ficar mais fácil a explicação. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, veja bem, mas ainda não é aquela parte que eu citei que tem em outro lugar. Isso aqui ainda não é. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, vírgula, além do que foi posto, vírgula, o qual é Jesus Cristo, ponto final. Porque ninguém, ou será que depois desse ninguém tem alguém? E se tivesse alguém, seria um atrevido, né? Porque ele está falando que em cima do fundamento que Cristo Jesus veio trazer, os ensinamentos genuínos, ninguém tem o direito de montar uma interpretação diferenciada, falsa, mal traduzida, sem autorização divina para ensinar, que não arrisque. O que ele está dizendo aqui significa nisso. Porque o fundamento genuíno, ele é de Cristo. Não tente arrumar paralelos a querer fazer parecer com o dele. Só o dele prevalece. Fundamento de Cristo. O 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, quer dizer, contudo, se esse alguém que o edificar, arriscar por fundamentos acerca do fundamento de Cristo, ele colocou ouro, quer dizer, seja precioso, seja mesmo um fundamento de valor, quer dizer, está errado, porque está querendo pôr um fundamento em cima do de Jesus e não passar o fundamento de Jesus aos outros, que seria a ordem de Deus. Pregar esse evangelho a toda criatura, mas o evangelho do fundamento de Cristo, e não um que eu tenha fundado sobre o de Cristo. Mas o apóstolo diz, mas vai que esse fundamento que você mesmo fazendo isso aí, seja ouro ou prata, seja de especial qualidade, né, falando da vida espiritual, assim, tipo, que tenha vantagens, pedras preciosas, e tudo vai pondo vírgula em cada palavra. Agora ele já continua dizendo uma parte mais que pode ser perigosa. Madeira, feno, você sabe que feno, ele seco, o poder de fogo é altíssimo, né? Feno, palha, sujeito também a tragédias de fogo, né? E passando para o verso 13, ele continua.
manifesta se tornará a obra de cada um, ponto e vírgula. Só tem uma coisa, eu estou avisando. Se você pôr fundamento em cima desse fundamento de Cristo, mas que ele for fundamento precioso, como pedra preciosa, ouro, prata, tal, tudo bem, tudo bem. Agora, se você fizer esse fundamento em forma de madeira, feno, palha, sujeito a fogo, né? Aí, que é o que ele estava expressando, ela vai se tornar manifesta, sabe? A obra de cada um, ela vai aparecer. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, ponto e vírgula. Porque as obras dele, que ele está querendo aparecer com Cristo, dizendo até que é anjo do Senhor, as obras dele sendo dessa qualidade, vai ser provada pelo fogo. E o que vira a palha, o feno e a madeira no fogo? Nada, cinza. Não é isso? Não prevalecerá. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Não vai escapar o fogo, a punição. Não tem impunidade. Vai ser provado que ele fez errado. E como? Vindo ainda nessa vida aqui, o transtorno sobre ele, e se passar dessa vida, ele não precisa contar vitória, porque na outra ele tem um acerto a fazer. Porque tomou a posição de fazer o fundamento sobre o fundamento de Cristo, qual só o dele prevalecerá, mas se fosse com especialidade, tudo bem. Mas não sendo, ele torna-se um invasor e não um enviado. Como pregarão se ambos não forem enviados? A Bíblia diz. E ele está sendo, com esse tipo de ensinamentos, ele está sendo um invasor do fundamento alheio, como disse o apóstolo, de Cristo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, se a obra permanecer firme, esse receberá galardão. Porque mesmo tendo fundado sobre fundamento de Cristo genuíno, mas ele fundou coisas para o lado precioso, obras que deu resultado. Então, galardão, na tradução, é presentes. Ele vai receber o presente cabível à obra que permaneceu. O 15, estou terminando. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, virar em nada, não deu resultado nenhum, só fez acabar com as direções que daria certo na vida de alguém, com seus falsos ensinamentos, queimar, está explicando, sofrerá ele dano. Ponto e vírgula. Pode ter certeza que ele vai pagar o correspondente. Viu? Então, depois não venha dizer que a Bíblia não alertou as pessoas. Né? Quem não alertou foram as pessoas que passaram a Bíblia de uma maneira sem examinar e sem explicações. Mas esse mesmo, ele volta a dizer, as obras dele vai causar dano, mas esse mesmo será salvo ainda sobre a salvação. Outras pregações diz para ele, foi para o inferno, acabou, vai berrar lá para sempre. Ele não está falando assim. Ele vai cometer erros, vai causar danos a ele próprio depois, ou até a outros, né, por culpa dele, mas esse mesmo será salvo, vírgula, todavia, outra paradinha, como que através do fogo. Sobra para ele ainda
Olha a diferença entre as pregações. Vai sobrar para ele, sim. Ele é errado, é. Ele é atrevido, é. Ele é invasor, é. Pondo um fundamento sobre o fundamento do outro. O mesmo que você pegar um marco e está demarcando terra documentadas. Ele foi um invasor e não um enviado. Pecou gravemente, porque logo em cima dos planos de Jesus. Não podia ser salvo, não é mesmo? Não é isso que estou pregando por aí? Era só inferno como recompensa. Já deu diferença com o apóstolo. O apóstolo falou assim, esse elemento vai ser salvo. Baseado também no fogo. Vai ser a preço de fogo. Não que eu estou falando que ele vai ter que entrar lá no fogo, que isso aí a Bíblia já afirma. Não, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas estou dizendo que vai ser a prova de fogo. Não é assim que o povo, quando está sofrendo muito, diz? Eu estou passando por uma prova de fogo. O apóstolo diz, vai ser salvo sim. Vai ser salvo. Ele é errado e tudo mais, invasor, pôs fundamento onde não devia, mas vai ser salvo. Agora eu chego e digo, vai para o inferno gritar para sempre, nunca mais sair de lá. Que tipo de evangelho é esse que eu estou querendo colocar em cima do Cristo? Que veio para salvar os que se achavam perdidos. Quem não estava perdido, tivesse uma boa, não precisava ele vir. Já estava salvo então. Mas ele veio salvar quem estava perdido. Você não vai prestar socorro para uma pessoa que não está precisando de socorro. Ele vai rir da sua cara. E Cristo veio para isso. Buscar e salvar os que se encontravam perdidos. Quer dizer, já não tinha mais situação. Foi isso que ele veio para fazer. Prezado ouvinte, eu peço que você me ajude deixando o like, compartilhando e até mesmo, for do seu interesse, se inscreva no canal, porque a gente está tentando passar o mais profundo que podemos, com muito respeito a você e a Deus em primeiro lugar. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã, por mais uma live, que estamos aqui, Senhor, por revelações, procurando nas profundidades do entendimento, passar para as pessoas, para que traga mais esperança e mais segurança e uma melhor explicação. Senhor, agradecemos seus anjos e agradecemos o Senhor acima de todas as coisas. Que assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.